Uma criatura com força invejável, resistência igualmente poderosa. Talvez um milagre científico, ou é só uma profanação? Vocês podem me chamar de Cal, eu faço parte aqui da Fortaleza da Solidão, e olha, nunca tinha me ocorrido o fato de que o Superman e o Frankenstein têm algumas similaridades se você for dando uma esticada na mitologia dele. Isso tudo foi até conhecer essa história, porque normalmente a gente associa mais o Batman ao terror, né? Então, a gente tem aí Red Rain, a gente tem a Cena Macabra, e várias outras histórias que colocam o morcegão nesse lado mais místico, que ele tem um pouco mais essa questão de ser uma força meio sobrenatural da natureza mesmo. Até a Mulher Maravilha, com toda a sua conexão com o místico grego e tudo mais, acaba ficando um pouco mais próxima pra gente, né, nesse sentido. Mas aqui que foi a sacada genial do Dan Abnett e do Andy Lanning. Porque não é uma conexão superficial. Não mesmo. Mary Shelley nasceu em 1797 e aproximadamente ali aos seus 18 anos escreveu um livro que basicamente redefiniu o que a gente conhece, ou melhor, definiu o que a gente conhece como ficção científica. Isso entra em muitas discussões, mas fato é que o livro é esse. Frankenstein ou o Prometeu Moderno, como é chamado. E é engraçado porque nessa história ele já começava a propor algumas questões um pouco mais filosóficas, como, por exemplo, essa questão de você desafiar a vida, esse anseio que a galera tinha no tempo de entender o que era esse rompimento entre o véu da vida e o véu do ressurgimento, né? Esse ato de ressurgir que o próprio monstro de Frankenstein faz e que o doutor ele é muito fissurado em conseguir. Fato é que aquele conceito de um ser composto com parte de diversos outros cadáveres que tinha esse movimento errático, abriu margem para vários outros ícones literários que a gente conhece hoje. E lá em 1931, com Boris Karloff no papel, a gente teve a chance de ver finalmente esse monstro sendo redefinido, porque ele não era realmente uma adaptação 100% fiel ao que a gente tinha do monstro, ele era um pouco mais errático, um pouco mais inocente talvez, mas ainda assim um personagem igualmente cativante pra galera que tava assistindo. E é essa versão do monstro que dá a base pra essa história que a gente tá falando aqui hoje. Então já pega aí sua pipoca com groselha, apaga a luz e toma cuidado com o chiado da TV. Vem comigo que hoje a gente vai falar sobre The Superman Monster. O ano é 1888 e dois homens conversam no Iceberg Lounge de Gotham City. Peregrine White, um jornalista, é amigo de James Gordon, o comissário da cidade. Eles tiram momentos para compartilhar suas experiências de vida, desde as mais cotidianas até as mais macabras. Barry então começa a falar de Victor Luthor, um cientista de Ingolstadt, que é casado com Eloise Edge. Eloise é filha de Morgan, um importante burguês da região. Luthor era um cientista genial que tinha um projeto muito ambicioso de reverter a morte. Algo que também foi alvo de muitos dos congressistas da época, congressistas e membros de tribunais. Entre as acusações de blasfêmia e profanação, Luthor se vê como um Prometeu moderno, trazendo a luz a um mundo que estava obscuro. E sua relação com Eloise não é das melhores. Ele não hesita em simplesmente largar a esposa para fazer alguns dos seus experimentos. Ainda assim, ele vê nessa moça e em seu pai uma forma de conseguir dinheiro para financiar o seu projeto. É comentado que Victor perdeu seus pais logo cedo, então isso meio que justifica o seu anseio em burlar a morte e fazer essa passagem simplesmente não ser uma etapa da vida. Até que uma noite de festa, após brigar com Morgan, o pai da Eloise, ele simplesmente é expulso de uma festa e encontra algo que faltava no seu projeto. Se trata de um orbe, um objeto bem pequeno, mas que poderia ser aberto. Ao abrir, Victor enxerga o esqueleto de uma criança. Kal-El, o nosso Superman, está morto. Até que um holograma fantasmagórico com uma feição pouco amigável surge, com uma mensagem sobre como poderá ajudar o seu filho a encontrar a própria cura. Para Victor, a solução já estava ali. A morte seria desafiada. Luthor passa dias, horas, meses criando um corpo que eu não consegui discernir se tinha partes do Kal, para que pudesse finalmente ter um invólucro para essa vida artificial que ele estaria criando. Ele envolve esse arranjo de partes em uma mumificação, dentro de compostos químicos. Liga condutores no símbolo da casa de El, que veio dentro da nave, e inicia o processo. It's alive. It's moving. It's alive. Oh, it's alive. It's alive. It's alive. It's alive. Está vivo. Ele conseguiu. Luthor deu vida a um cadáver inanimado. A criatura surge em busca de seu pai, mas o Luthor vê ele como um problema. Um problema para sua reputação, principalmente porque ele tinha criado algo que era uma monstruosidade, basicamente. E mesmo sendo salvo por esse super-homem, o Luthor começa um processo de caçada a ele. A criatura, mesmo sendo perseguida, salva Eloise, em uma cena que é basicamente uma referência muito boa à capa da Action Comics número 1. Isso conquista o respeito dela, mas não da cidade, que o apedreja até que ele fuja voando, sendo visto meio que como um demônio voador. Toda essa fuga dos populares faz ele se deparar com Johann e Martha Kant. Sim, Kant, um casal que tá lamentando a perda do seu filho. Ele consegue se esgueirar e dorme ali em um dos celeiros,
Mas em um momento ele percebe que Johan está prestes a ser atacado por um urso. E nesse momento ele decide salvar Johan. O casal o vê e o trata como um anjo, basicamente alguém que foi enviado para salvar eles. E então nós temos aquele ciclo sendo completo. Jonathan e Martha, ou melhor, Johan e Martha, começam a cuidar do que seria Kal-El. E ele convive por um período com eles. Recebe o nome do filho falecido, Klaus, que também significa vitória do povo, ou o vitorioso. E faz uma conexão com aquela questão de campeão dos oprimidos. Até que um ato necessitado faz com que o Klaus tenha uma ação que mostre muito da sua força. E aí um funileiro, um trabalhador daquela região acaba vendo aquilo e meio que entrega a ele, para conseguir também fazer o seu sustento. Apesar dessa ótima recepção que ele estava tendo ali junto com os Kant, o Klaus ele fica insatisfeito. Ele quer saber um pouco mais sobre quem é seu criador. O Johan e a Martha até que são meio que contra essa ideia. Mas ele, antes de poder retrucar ou falar alguma coisa, já é basicamente atacado por pessoas comandadas pelo Victor Luthor. Klaus tenta entrar em combate com o Luthor, mas ele descobre que o Luthor tinha a posse da Kryptonita, que basicamente enfraquece ele como em qualquer outra história do Superman. Esse enfraquecimento faz com que ele não consiga salvar a Martha em um momento que ela precisa, então acaba que ele acaba perdendo os dois pais na mesma noite. Com frieza, o Victor ordena que ninguém saia de lá, porque ele teria que ir para um casamento na noite daquele momento. Era o seu próprio casamento. Revoltado, o Klaus entra pela janela e começa a questionar o Victor. Então, Luthor responde com tiros que ricocheteiam em Eloise e Morgan. A morte da sua noiva, por, muitas aspas, culpa da sua criação, deixa o Victor revoltado. E ele, enfim, consegue derrotar o Super-Homem. James Olafson, que pode ser lido como um herdeiro ancestral, uma espécie de tradução de Olsen, permanece na casa. Ele encontra o Morgan, só que o pai da Eloise está sufocado. E parte então para o laboratório de Luthor sem nem pestanejar. Luthor esse que então atira no Jimmy. Ele é jogado em um porão e encontra o Superman. Ele tira então o colar de kryptonita que estava impossibilitando o Homem de Aço. Jimmy tinha visto o corpo de uma mulher no mesmo processo que ele passou. E de fato, o Luthor reviveu a Eloise. Ela acorda assustada e desorientada. E, enfim, é acolhida pelo Superman, que tá ali pra salvar ela, e decide se unir a ele. O Luthor até tenta impedir, mas ele é jogado numa estrutura que simplesmente explode. O final da história conta com uma passagem do Perry, em um navio num ambiente gelado, encontrando o Victor, completamente desorientado. O vilão não permanece vivo por muito tempo, então o Klaus, corroborando com as lendas de uma fortaleza da solidão no meio do gelo, aparece, buscando o seu criador. A história se encerra com uma despedida entre o Perry e o Gordon, quando eles falam sobre alguns acontecimentos da vida deles e também mencionam uma outra história que se passa nesse universo, que é Batman As Duas Faces, que é muito baseada naquela história do Dr. Jekyll e do Mr. Hyde. Basicamente, o médico e o monstro. E, meu Deus, vocês não têm ideia do apreço que eu tenho por essa história. Longe de dizer que é genial ou indispensável, uma leitura essencial do Superman, mas eu acho que ele é muito representante de uma boa ideia sendo executada à perfeição. Paralelos entre as mitologias do Superman e do monstro, essa questão de burlar o processo natural da vida, toda essa questão da vinda de algo externo para uma cultura diferente e a aceitação dele ali dentro, é muito bom. Eu só tenho a dizer que de todas essas histórias que envolvem Superman ou versões dele e que tem terror, isso aí incluindo Brightburn e várias outras coisas, essa aqui é a minha favorita, porque você tem vários tons. Então você tem a questão de que o Superman de fato é uma pessoa que, apesar de tudo, ele é realmente quem ama a Eloise nesse mundo, quem apresenta a ela uma forma diferente de viver. Pra mim é aquele tipo de história que, se eles quisessem adaptar como um Elseworld, eu aceitaria de coração aberto, tranquilamente. Infelizmente ele não é um quadrinho muito popular e não entrou naquela publicação que a gente tem no Brasil com os Elseworlds, que é o Superman em Mundos Alternativos. Mas dá pra encontrar por aí pela internet, especialmente se você tem Kindle, que dá pra ler no PC, no celular e afins, e tá com preço até que legal. Então é como eu sempre digo, a melhor forma de ler quadrinhos é a forma que você consegue, mas eu vou deixar o link aqui embaixo caso vocês tenham interesse de ler no Kindle. Mas e aí, vocês têm algum quadrinho de terror favorito? Pode até não ser do Superman, pode ser algum outro quadrinho do Motoqueiro Fantasma. Eu sei que o Motoqueiro Fantasma tem algumas histórias incríveis de terror. Comenta aí pra gente ficar sabendo se vocês querem mais algum conteúdo desse sentido. Claro que não vai ser especial de Halloween igual esse vídeo, né? Mas é legal saber se vocês gostam desse tipo de tema. E aproveita para seguir a gente nas outras redes sociais, que a gente está sempre falando sobre filmes, quadrinhos e várias outras coisas que estão nesse escopo da cultura pop, do Superman e da DC. Então é isso, galera. Aproveitem com muita consciência as festas assustadoras de vocês e nos vemos na próxima. Valeu!